Completamos um ano de pandemia e ainda não vemos o final da crise sanitária que acaba repercutindo em todos os setores da sociedade, inclusive a educação. Para conversar sobre isso, convidamos César Calegari, sociólogo, educador, consultor educacional e palestrante. Atualmente, ele é presidente do Instituto Brasileiro de Sociologia Aplicada. Olá, professor, tudo bem? Olá, é um prazer estar falando com você, Vivian, e com todos os nossos colegas e queridas colegas do Centro de Professorado Paulista, e professores em geral. O prazer é todo nosso, muito obrigada, por ter aceitado mais este convite. Então, vamos lá. Enfim, depois de um ano, infelizmente, vivendo o pior momento da pandemia, o ensino continua sendo desafiador, tanto para os estudantes quanto para os educadores. Professor, nós podemos afirmar que todo estudante da rede pública de São Paulo está conseguindo estudar? E os professores têm tido o suporte necessário neste período? Olha, eu queria responder isso primeiro dizendo uma coisa que acho que é de conhecimento de todos os colegas professores. A escola é um território dos afetos, né? E muito daquilo que nós realizamos na atividade educacional escolar, ela é resultado da interação dos estudantes entre eles, deles com seus professores, dos professores entre si, né? E todos eles, né, em conexão com as famílias e com toda a sociedade. Isso é uma coisa muito importante, né? Nós aprendemos nesse processo e aprendemos e ensinamos nesse processo de interação, né, em que a troca desses afetos, dessas experimentações, é que produzem não apenas o conhecimento, mas é que desenvolve também os limites e as possibilidades criativas, além dos valores fundamentais que devem ser assegurados para a vida em sociedade. Então, eu quero dizer isso para dizer o seguinte: a escola, né, e a aprendizagem, o ensino-aprendizagem, ele tem que ser presencial, não pode ser de outra forma. Tem que ser presencial, tem que ter o ambiente escolar, esse ambiente escolar tem que ser mediado por profissionais da educação, não domiciliar, porque a educação, a família tem um papel, né, mas é a escola, né, que é onde se realiza a parte principal desse conjunto de intencionalidades que representa a educação. Então, esse é um ponto importante. O fato de nós termos sido pegos, né, por esse verdadeiro tsunami da pandemia, ela gerou uma consequência, e tem gerado uma consequência muito grave. Então, nós sabemos que, olha, a escola é tão importante no Brasil que, de todas as instituições do Estado, né, todas elas, a escola é a que está mais presente em todos os lugares e da forma mais capilarizada. Nós temos 190 mil escolas no Brasil. E nós temos escola até onde não tem água encanada, não tem esgoto, não tem prefeitura, não tem posto de saúde, mas ali a gente encontra uma escola. Sim. Ela, portanto, é uma instituição ampla, né, abrangente, mas, ao mesmo tempo, muito excludente também. Porque toda vez que a educação ela é realizada de uma maneira insuficiente, né, não tem vagas, ou que ela é feita de uma maneira irregular, né, não tem regularidade, ou que ela tem baixa qualidade, nós estamos, mais uma vez, dando continuidade ao processo de exclusão social a partir da exclusão educacional. Então, isso precisa ser enfrentado. A pandemia, né, quando ela veio até nós, ela se desenvolveu a partir de março do ano passado, do ano de 2020, ela aprofundou essas desigualdades, e lamentavelmente, né, e aprofundou também o processo de exclusão. A pandemia, né, ela atingiu a todos, não só pelas crianças e jovens, as suas famílias, mas também os profissionais da educação, as redes de ensino, as escolas, e que estão sofrendo um impacto muito profundo, agravando esse processo de exclusão, porque a crise ela tem atingido de uma maneira muito mais violenta exatamente aqueles setores da sociedade que são mais vulneráveis, né? E essas consequências para esses grupos mais vulneráveis são não apenas pelas dificuldades que eles têm, né, de contato com as escolas, com os educadores, com os professores, com os demais colegas,
mas porque eles sofrem mais, né, pelas consequências da crise econômica, das perdas, do adoecimento, da violência, né, da desnutrição e de todas as mazelas que cronicamente nós temos vivido no país, né? Então, isso precisa ser considerado. Isso é um ponto importante. Se nós acreditamos que a educação é uma educação que deve preservar direitos, né, a postura, né, o desafio fundamental para todos nós que somos educadores, gestores educacionais, responsáveis pela educação, nós precisamos garantir que essas características diferentes dos grupos e dos indivíduos na nossa sociedade sejam considerados. Não dá para considerar todo mundo como igual, né? A cada um de acordo com as suas possibilidades e para cada um de acordo com as suas necessidades. Esse é o grande desafio, né? Esse talvez seja o maior de todos os desafios que hoje se colocam em relação aos professores. Professores, escolas, diretores de escolas e até para os gestores educacionais, como a Secretaria de Educação. Bom, algumas coisas têm sido tentadas nesse período, né? A Secretaria de Estado de Educação de São Paulo e secretarias municipais têm mobilizado os professores, né, e os gestores educacionais das escolas para tentar forçar e oferecer algum contato, né? Mas é um arremedo, né? Não é assim que se faz educação, porque, como estava dizendo, né, a educação tem que ser presencial. É assim que se aprende e se desenvolve, né? E os recursos tecnológicos relacionados à educação à distância e tudo mais, eles, mesmo para aqueles que têm acesso a eles, né, não têm sido suficientes, e para aqueles que não têm tido acesso, têm até acesso com dificuldade, então a precariedade é total. Enfim, nós temos aí um enorme desafio a tratar, porque, embora haja esforço, e principalmente o esforço de muitas professoras e muitos professores, as pesquisas que já existem, não apenas no Brasil, mas em outros lugares do mundo, mostram que elas não têm sido suficientes para garantir os direitos de aprendizagem e desenvolvimento que todas as crianças, jovens e adultos têm, né? E eles precisam ser zelados e precisam ser preservados. Enfim, mas diante de toda essa situação, como que o senhor avalia a condução da Secretaria da Educação neste momento de pandemia e até mesmo do Ministério da Educação? Bom, o primeiro ponto que eu vejo que é uma falha muito grande, que diante desse verdadeiro tsunami que está nos atingindo e a todos, né, a primeira providência é preservar a vida, né? Isso é o principal, preservar a vida das crianças, suas famílias e a vida dos educadores, isso é o principal. Só que não é só, né? Nós temos também que preservar os direitos de aprendizagem e desenvolvimento das crianças. Então, é um duplo desafio, preservar a vida e preservar esses direitos. No nosso Brasil, né, eu participei muito disso, nós fizemos nos últimos anos um esforço enorme, né, para sistematizar e enunciar os direitos de aprendizagem e desenvolvimento das crianças. E esses direitos de aprendizagem e desenvolvimento estão hoje sistematizados na Base Nacional Comum Curricular, né? Ela define não apenas os direitos, né, mas também os objetivos de aprendizagem, as habilidades esperadas, tanto para a educação infantil, para o ensino fundamental, para o ensino médio. E apesar da base, a BNCC, ela ser, enfim, tem os seus problemas, é incompleta, ela se refere hoje, ela é um norte importante para que nós possamos ter uma visão daquilo que nós precisamos fazer em termos de planejamento e replanejamento. O que eu sinto, né, ao analisar a conduta, por exemplo, do governo do Estado, é que ainda existe um equívoco, né, no sentido de considerar que, para a superação dos problemas educacionais criados pela pandemia, nós devemos retomar de onde paramos em março do ano passado, quando as atividades escolares foram suspensas. Uhum. Não é assim. Para os próximos muitos anos,
nós haveremos de fazer um esforço muito grande de planejamento, de replanejamento, de reinvenção até, né, do processo educacional, levando em consideração não apenas as feridas e as cicatrizes causadas aí por essa crise provocada pela pandemia, mas também as condições e os meios educacionais. Né? Que meios são esses? Tempos, espaços, recursos educacionais, apoio aos professores. Me parece que isso é que está faltando. Quer dizer, vai se criando uma ideia de, olha, vamos fazer alguma coisa, né, para não dizer que não estamos fazendo nada. Eu quero aqui reafirmar, educação escolar, ela implica em intencionalidade. E essa intencionalidade ela está referida aos direitos de aprendizagem. Então, não é fazer por fazer, não é só passar material didático e dizer que, de alguma maneira, está deixando o processo educacional com algum tipo de vitalidade. É necessário grande apoio aos educadores na sua formação permanente, condições de trabalho e tudo mais, para que haja, de fato, um processo de replanejamento, reposicionamento de toda estratégia educacional. E eu acho que isso está faltando. Né? Vão fazendo alguma coisa sem levar em consideração, no meu modo de entender, as características diferentes dos diferentes grupos sociais, e isso não é suficiente, e o processo, as dificuldades educacionais estão se agravando. Isso que eu ia falar, lembrando que, assim, esses problemas não são causados por causa da pandemia, já vem de antes, né? Na verdade, só agravou ainda mais, né? Exatamente. Então, a estrutura, as condições de funcionamento das escolas, né? Apoio aos professores e demais servidores de educação, elas continuam tão precárias como eram, né? Só que agora ficaram mais agravadas diante de todos esses desafios enormes que se colocam em relação às escolas. Tá aí uma luta que o CPP, assim, até hoje, é muito engajado, sabe, em relação à valorização dos profissionais da educação em si, né? Enfim, das estruturas das escolas. E, inclusive, agora o senhor falou uma coisa importante, né? Lutar pela vida, na verdade, né? O CPP também defende que a volta presencial seja com toda a segurança, inclusive com a vacina, né? Para os professores, não só que nem agora, acima de 47 anos, que venha para todos, né? Que seja uma coisa bem segura mesmo. Exatamente. E a gente falou um pouquinho aí da questão do Ministério da Educação, eu queria saber até uma opinião, se a questão da mudança de ministros, né, que tem sido muito intensa, principalmente nesses últimos 2 anos, como que isso se reflete na sala de aula, e principalmente num momento como esse? Bom, eu quero dizer aqui, olha, sem papas na língua, né? O atual governo brasileiro é inimigo da educação e tem provocado ataques sistemáticos à instituição escolar, né, a escola como instituição, aos educadores, aos alunos, né, e a toda a comunidade educacional. Então, nós estamos sob ataque. O fato de nós termos essas trocas constantes de ministro da Educação apenas revela a total falta de compromisso. E, no meu modo de entender, mais grave do que falta de compromisso, de plano, de projeto por uma educação de qualidade no país. É um processo de desmonte sistemático, né, e de omissão, quero aqui dizer também com franqueza, omissão criminosa em relação às responsabilidades de coordenação nacional que o Ministério da Educação tem para o enfrentamento da pandemia. É uma omissão, no meu modo de entender, criminosa. Essa omissão se dá não apenas em relação à falta de atitudes, mas à diminuição drástica das verbas destinadas à educação básica no Brasil e a todas as ameaças que tiveram em torno disso. Né? Vocês todos sabem, né? O governo federal sempre foi contra o Fundeb, e foi graças à mobilização intensa dos educadores brasileiros que nós conseguimos finalmente colocar o Fundeb como Fundeb permanente e melhor até na Constituição brasileira. Mas o governo foi e é contra até hoje. Né? Se eles puderem desvincular ou eliminar as garantias constitucionais de manutenção da educação brasileira, eles farão isso. Então, nós precisamos estar muito atentos. Eu acho que o Ministério da Educação é um ministério hoje da deseducação, é um ministério
da omissão, no meu modo de entender, criminosa, em relação às responsabilidades que, de fato, tem como órgão de coordenação, ainda mais nesse instante que precisamos estar todos unidos para o enfrentamento desse tsunami, né, que é a pandemia afetando a todos nós. E assim como o Fundeb, né, que foi aí uma luta constante, né, da educação por muito tempo, enfim, conseguimos, né, algum resultado, o senhor comentou também da BNCC, que ela é muito importante, mas infelizmente ainda não foi implementada, né? Estamos em 2021 e ainda não saiu do papel. Então, como membro, né, do Conselho Nacional de Educação, o senhor se destacou na elaboração da BNCC. O senhor acredita que ela pode ser assim um guia para fazer a educação se restabelecer no pós-pandemia? Sim, eu acredito, apesar de, como qualquer referencial para elaboração curricular, que a BNCC não é currículo, ela é um referencial para que os estados, os municípios, as redes de ensino, as escolas elaborem de uma maneira crítica e criativa a sua proposta curricular, o seu projeto pedagógico, os seus planos de aula. Agora, é claro, todos é uma BNCC, é claro que imperfeita, incompleta, mas eu tenho hoje convicção ao dizer que ela é infinitamente mais progressista do que as posições hoje defendidas por esses grupos ultraconservadores que vão tomando espaço, não apenas no governo federal, mas em muitos outros lugares do Brasil. Então, ela é um referencial importante, muito importante, porque não se trata apenas de enfrentar a crise atual, nós temos que saber como sair dela, né? Uhum. E, como eu estava dizendo, a educação envolve intencionalidade, ela envolve projeto ou envolve objetivo, e nos próximos anos, para que nós possamos não apenas recuperar o tempo perdido, né, mas principalmente organizar o processo educativo com a intencionalidade, preservando os direitos de aprendizagem e desenvolvimento. Felizmente, nós temos hoje uma base nacional comum curricular. Você tem razão, ela não está implementada, mas talvez seja a grande oportunidade agora, né, diante desse furacão que nós estamos atravessando, a grande oportunidade para que ela seja retomada, repito, de uma forma crítica e criativa, para a elaboração de uma proposta estratégica, né, de educação para os próximos anos, sempre preservando os direitos. Nós todos sabemos que na lei brasileira, crianças, jovens e adultos são sujeitos de direitos, né, e eles não precisam pedir, né, para que a sociedade se desdobre para que possa preservar e garantir esses direitos de aprendizagem. É assim que nós vamos avançar. Perfeito, professor. Olha, eu agradeço muito pela sua entrevista, pelas suas opiniões e até um próximo bate-papo. Muito obrigado, um abraço a todos vocês. Tchau. Muito obrigada. E o Na Ordem do Dia fica por aqui. Até o nosso próximo programa.